Vamos supor que você tá andando na rua, alguém chega e bota uma arma na sua cabeça. Você pode se considerar sendo um assaltado. Essa pessoa que botou a arma na sua cabeça pode ser considerada um assaltante. Agora, se você estiver no oceano, essa pessoa que tá te assaltando pode ser considerada um pirata. Aí, caso alguém tenha cagado na cama desse pirata, esse pirata em específico é o Johnny Depp. Agora, se esse pirata que teve a cama choquitada por um acaso conseguisse esticar e dar poderes tipo Gomu, então nesse caso a gente tá falando de um grupo de pescadores revoltados com a exploração colonial que decidiram se vingar de uns gringos que invadiram seu país conquistando seus navios. E nisso eles descobriram que ser um pirata é muito mais fácil, seguro e lucrativo do que trabalhar de MEI numa sociedade distópica. Mano, eu acho que a presença dos piratas nas obras culturais da humanidade só perde pros cowboys e pros medievais, assim, né? Porque, mano, pirata é muito louco. Eu, por exemplo, gostava muito de pirata quando eu era criança e um tio meu fingiu que ele achou um mapa do tesouro. Ele foi lá, enterrou um tesouro lá na praia e a gente desenterrou esse tesouro e foi uma das coisas mais legais da minha vida. Comigo foi assim. Você pode ter sido através dos Piratas do Caribe, One Piece ou, sei lá, Assassin's Creed 4. É o 4 que tem os piratas? Em algum momento você com certeza já viu isso e pensou, pô, deve ser da hora ser pirata. Você já pode até ter sonhado em se tornar um pirata, ter ficado triste de você nascer numa época em que eles não existem mais. E ficar triste por ter perdido essas oportunidades de viajar ao mundo numa liberdade restrita a um barquinho e fazer tudo isso enquanto você rouba muito ouro de uns europeus. E quem sabe, de vez ou outra, você pegar uma doença ali pra provar que você é um verdadeiro pirata. Coisa leve, assim, coisa básica. Um escorbuto, febre amarela, malária. Ou o que era mais provável de acontecer, que era você entrar em alguma batalha e não sair vivo dela. Do nada, uns corsários ingleses e Juliette chegaram metendo um drift de Manowar e te transformaram em queijo suíço com seus 124 canhões de porco. Ou até pior, né? Você sair vivo dela e ser guilhotinado pelos caras que você tava assaltando. Ainda mais quando eles são europeus, né? Porque aí tem uma questão de orgulho ferido aí. Não, mas você nasceu numa era onde não existem mais piratas. Num mundo onde o mais próximo que você tem chance de ser um pirata é atuando num filme da Disney. E ainda assim é um papel disponível pra uma pessoa, mesmo que você consiga, ainda tem a chance de cagar na sua cama. Mas calma. Meu amor. Por que eu vim te trazer excelentes notícias? Porque um bando de pescadores lá da Somália acabaram de inventar a Pirataria 2. O inimigo agora ainda é o mesmo. Ainda é a Inglaterra, a Itália e a França fazendo merda. O filme. Você sabe por que o pirata tampa um olho? Se ele tampar os dois, ele não vê nada. Caso você não saiba, Somália é o país mais longo da África continental. Fica bem ao lado desse pequeno canalzinho aqui, que por muito pouco ali não seria uma passagem completa. That's kind of small. Yikes. Porém, graças à engenhosidade humana bem ali nessa passagem, foi construído o famoso Canal de Suez. Feito tão importante que esse local, em poucos dias da sua conclusão, já se tornou o ponto mais importante da principal rota comercial da logística interplanetária humana. Olha que poético. Você provavelmente já ouviu falar do Canal de Suez uma vez na sua vida, mesmo que agora você não lembre. Tenho certeza que se eu te mostrar um meme, você vai lembrar dele na hora. E aí, ativou o neurônio? Então, levando em consideração que a Somália tá ali tão perto da rota comercial mais importante do mundo, isso certamente seria algo do qual eles iriam se aproveitar e enriquecer muito, certo? Assim, quando a Espanha cruzou a rota cercada por Portugal e descobriu as Américas, tentando fazer justamente o que o Canal de Suez faz, que é criar uma rota comercial direta entre a Europa e a Ásia, eles tiveram que dar praticamente um continente inteiro só porque eles passaram ali perto. Então, nesse caso da Somália, um país africano, certamente eles receberiam um tratamento igualitário dos países capitalistas, liberais, democratas que seguem a democracia. Você acha que foi isso que aconteceu? Achou errado, otário? Na realidade, ser um país africano e do nada você tá conectado à principal rota comercial do planeta é algo que te traz muito mais problema do que solução. Isso porque estar conectado com essa rota facilita ainda mais a colonização do país. Foi realizado principalmente pela França, Itália e é claro que não podia faltar o Reino Unido. É aquele lema da família real inglesa. Fica bem pendurado no salão principal, o Palácio de Buckingham, onde tiver chá preto, feijão na torrada, colonização, pedofilia e incesto e dedos de salsicha, a família real inglesa vai estar lá. E isso é uma placa real, que eles deixam no meio do bagulho. Se você for lá visitar, você consegue ver, mano. Vai já tá até em português. Nunca vou entender porque os caras fizeram isso, mas tá lá, mano. Enfim, isso aconteceu justamente porque tanto a França quanto o Reino Unido eram inicialmente os próprios donos do Canal de Suez. Bem naquela lógica,
Se eu fiz, é meu. Pô, mas você construiu o canal no meio da minha fazenda, você dividiu minha casa. Sua casa? Eu só tô vendo duas metades da minha casa. Por conta da passagem ali, conectava a Europa com a Ásia, fez com que a Somália fosse um dos últimos países a conseguir alguma forma de independência da sua era colonial. Eles só conseguiram conquistar a sua independência em 1960, depois de uns 200 anos de colonização. Pra você ter uma ideia, 1960 foi o ano que Brasília foi concluída. Foi o ano em que o Ayrton Senna morreu. Só 4 anos depois da independência da Somália, em 1964, no Brasil se deu início à ditadura militar. Sim, isso mesmo. O tempo que levou pra Somália se livrar da colonização franco-inglesa, o Brasil já tinha tido a sua independência e perdido ela pro exército. Claro que se você for uma colônia africana, e você, por Deus que me livre, queira conquistar sua independência da colonização europeia, e o mundo dominado por colonos europeus, você não vem sem um preço muito caro. A independência custa muita liberdade. Os Estados Unidos vai levar ela pra você pessoalmente. Depois da sua independência, a Somália até que tentou ter uma democracia. Uma república democrática, com eleições populares e tudo mais. Essa democracia até chegou a receber a bênção do presidente Dwight. Garvey, por favor, me dê a foto do presidente Dwight. Não esse Dwight. Tô falando do Eisenhower. Não, esse é o Edward Elric, alquimista de ferro. Aquele do anime do cachorro fofinho. Eu tô falando aqui, aquele presidente dos Estragos Unidos. Seu nome de cerveja. Isso aí, esse mesmo, muito bom. Só que mesmo tendo a aprovação do presidente, a democracia na Somália não durou muito. Realmente bem pouco mesmo. Eles não chegaram a concluir um mandato presidencial antes do presidente ser escalado para jogar de centroavante no Vasco, o que tornou a vida dos seus habitantes, assim, já não era das melhores, um verdadeiro inferno. Uma guerra civil já não fosse problema suficiente, a desestabilização política do país fez com que as invasões coloniais retornassem, que voltaram a explorar a população que lutava diariamente só para sobreviver. Para deixar a explicação a mais simples possível, sim, vamos supor que você seja um fazendeiro de papoula, e a saca da papoula é vendida para os navios de comércio do seu próprio país. Vão transportar essa papoula até a Ásia, onde ela vai ser revendida por 100 euros a saca. Se você produzir 100 sacas de papoula, você vai acumular 10 mil euros, certo? Errado! Porque nessa equação, você esqueceu de incluir que esse fazendeiro é um habitante da Somália. Um país em guerra civil, vendo uma colonização pós-colonial. Nesse lugar, diz mesmo que você consiga chegar no porto para vender a sua produção, um grupo de comerciantes europeus aparece na sua fazenda com uma proposta irrecusável. Você vende toda a sua produção de papoula para eles por 1 euro a saca, e em troca eles não matam a sua família. Você pode até achar que isso seja meio errado, mas aí você vai pedir ajuda pra quem? Pros militares que estão tentando dar um golpe de estado? Ou pra você que tá em guerra civil com os militares tentando dar um golpe de estado? Sim, daí por completa falta de opção e medo da morte, e pra manter a sua família segura, aí os fazendeiros aceitavam essa oferta. Aí eles vendiam as 1000 sacas, e daria pra eles 10 mil euros, e aí eles ficavam só com 1000. E enquanto isso, os comerciantes europeus vendiam essa carga roubada na Europa por 500 euros a saca. Só que no caso deles, eles compraram a safra inteira por 1000 euros. E nisso geravam 500 mil euros brutos. Numa sociedade justa, os fazendeiros da Somália iriam denunciar o crime para as unidades da alfândega do canal de Suez, porque os ladrões afinal tinham que passar pelo canal para chegar até a Europa. Só que esse não foi nem de longe o caso da nossa realidade. Como eu falei antes, o canal de Suez pertence à Inglaterra e à França. E mesmo que eles soubessem que a carga tinha sido roubada, eles não estavam nem aí. Até porque, na realidade, nessa época, a galera da Europa tava putaça, porque eles estavam sendo proibidos de traficar pessoas pelo mundo inteiro. Então eles estavam um pouco se fudendo pra qualquer carga que estivesse sendo extorquida de qualquer pessoa da África. Se dependesse deles, eles não iam estar levando a produção agrícola, eles iam estar levando os fazendeiros. E aí no começo esse sistema até que conseguiu se sustentar por um tempo. Mesmo perdendo 90% da sua renda, os fazendeiros ainda conseguiam se virar pra sobreviver. Só que o problema é que isso não acontecia apenas com os fazendeiros. Dentre todas as classes de trabalhadores, a que mais estava sofrendo nesse processo era a classe dos pescadores. Isso porque a maioria dos comerciantes europeus que estavam invadindo a Somália vinham equipados com um navio pesqueiro de última geração. E ao contrário dos fazendeiros, por exemplo, eles ainda recebiam o suficiente pra galera não morrer de fome e continuavam produzindo, porque os europeus não queriam eles mesmos cuidar das fazendas. No caso dos pescadores, eles eram uma classe de trabalho completamente descartável. Na verdade, pros europeus, o quanto antes esses caras definhassem de fome, menos eles iam ter que gastar com munição. No caso dos pescadores, eles não tinham nem a oportunidade de pegar sua produção antes dela ser roubada por um europeu. Os pescadores eram simplesmente expulsos dos seus locais de pesca. E os europeus faziam isso dando tiro mesmo. Mesmo que eles esperassem os navios europeus irem embora, como eles usavam uns barcos de pesca extremamente avançados, a capacidade de coleta deles fazia com que praticamente nada sobrasse lá para os pescadores. Isso inicialmente afetou a renda deles, mais do que quem era fazendeiro, por exemplo. Mas com o tempo, conforme os cardumes iam diminuindo de tamanho por conta da pesca excessiva, esses pescadores chegaram a um ponto em que eles não conseguiam pescar nem o suficiente para eles comerem. E além disso, irritados com a persistência dos pescadores, os europeus começaram a usar esse lucro que eles obtiveram explorando essa região, comprar todos os equipamentos de pesca que eram produzidos lá, forçando os pescadores a pescar na varinha de bambu.
Pescar não é mais tão recompensador quanto costumava ser. Nós raramente pegamos alguma coisa boa hoje em dia. Precisamos ir até distâncias longas, porque os navios estrangeiros sempre destroem nossas redes. Você pode até achar que isso foi feito de sacanagem. Eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você entender que não há motivação maior pra crueldade do que o lucro. A intenção aqui não é fazer com que os pescadores morram de fome, mas que eles abandonem a profissão e se tornem fazendeiros, fazendo com que assim a produção agrícola aumente e os europeus possam lucrar ainda mais. Algo que os europeus aprenderam a fazer, cercando os produtores agrícolas familiares e forçando eles para cidades, onde a revolução industrial estava acontecendo. Não é maldade. O nome disso é eficiência administrativa. Esse é o culto ao lucro. Depois de 200 anos humilhando e pisoteando os habitantes da Somália, os colonizadores europeus só tiveram plena convicção de que a história só ia se repetir e tudo ia acabar em pizza. E era só questão de tempo até eles retomarem a posse completa da Somália. Só que teve um pequeno detalhe que acabou se tornando uma pedra bem grande no sapato dos europeus. Ao contrário dos últimos 2 séculos, faziam poucas décadas que a população da Somália tinha sentido o gostinho delicioso da revolução. Fazia pouco tempo que eles tinham saboreado a liberdade. Eles tinham provado, nem que por breves instantes, a democracia. E alguém que conhece o sonho da esperança de um futuro melhor tende a preferir a morte do que aceitar mais um século de humilhação. E assim como aconteceu na Era de Ouro dos piratas, a necessidade extrema de fugir da fome e um ódio profundo às instituições coloniais foram os catalisadores que geraram a intenção e vontade que produziram um evento que deu origem aos piratas pós-modernos da Somália. A gente tá cansado dessa merda. Esse problema não é sobre mim, é sobre todas as pessoas em torno de mim. Se as coisas continuarem assim, que vida você espera pro meu filho? Eu me armei pra parar a opressão. Eu não me armei pra matar humanos. Aliás, quando você ouvir algum amigo seu falar que a gente não deveria ficar falando da culpa do período colonial, porque isso é coisa de séculos atrás, lembra essa pessoa de que muitos países, como a Somália, tiveram a sua independência real desse processo depois da Segunda Guerra Mundial. E que já depois dos anos 2000, muitos países do mundo, como a Somália, ainda estão sendo colonizados pelo mesmo estilo daquela época. Inclusive pelos mesmos países. Pra você ter uma ideia, esse esquema de extorquir a população da Somália, de acordo com o que foi registrado, e isso não representa o valor completo, pelo menos 300 milhões de dólares por ano eram roubados do país, e isso claramente deixou a população bem incomodada. Incomodada no nível daquela de você começar a querer aprender a como se produzir engenharia de guilhotina. Como nesse ponto da história, a Somália já tava nos 50 anos de guerra, e que não faltava lá dentro era arma e munição. Foi nesse contexto que alguém teve uma ideia brilhante. Pega a ideia. Ao invés da gente ficar aqui, nem um bando de otários se fudendo, pra agradar esses europeus fedidos, ao invés da gente se encolher novamente, a gente não pegar essas armas aí e expulsa esses gringos a tiro. Que inicialmente começou como um plano de vingança. Depois que eles tomaram os primeiros navios, os somalis perceberam que a invasão dos europeus no país deles não era algo pessoal. Não, eles invadiam muitos outros locais pelo mundo. Os somalis não eram exclusivos. Eles também faziam comércio lá na Ásia e antes de voltar pra Europa. Às vezes eles davam uma volta, passavam nas Américas, assim, meio que sem querer. Tomados pela fúria da vingança, os somalis se deram conta que se eles dessem uma sorte boa, ao invés de ter uma safra que renderia ali uns 1.000 euros, enquanto tem uma arma apontada na cabeça da sua filha, eles podiam tomar um barco ali casualmente e tinha uns 3 milhões de euros em mercadoria. E eles pararam pra pensar que ao invés de se limitarem só em navio da França e da Inglaterra, como eles estavam fazendo por vingança, passassem a assaltar qualquer pessoa que passasse ali, fácil, os caras tiravam 100 milhões por mês. Ao contrário do que estava acontecendo anteriormente, que eram europeus invadindo países africanos, como agora os alvos do crime eram os navios europeus, ou até mesmo os estadunidenses, não demorou pra que os piratas somalis passassem a ser considerado um problema de extrema urgência. Galera, foi decretado agora por mim mesmo que roubar é crime. Mas por acaso você tá falando isso só porque começaram a te roubar também? Galera, virou crime me fazer pergunta, alguém prende esse cara? Eles viraram piratas reais por completo, enfrentando a França, as Américas e a Inglaterra, assim como na época de ouro. Porque aqui, ao invés de serem famílias reais, os somalis estão enfrentando as grandes corporações colonialistas da Europa. É tipo um Dragon Ball. O Freeza, depois vem o Cell. Tudo igual, mas é personagem diferente. Mas assim, do mesmo jeito que aconteceu naquela época, quando o resto da galera ficou sabendo a quantidade de grana que esses pescadores estavam fazendo sendo pirata, ninguém mais queria ser fazendeiro na Somália. Aquela parada. Se Tigrinho te deixasse rico mesmo, ninguém era médico, todo mundo era mascote de cereal. Ao invés de tentar continuar com as suas plantações, a galera começou a vender as suas terras para a primeira geração de piratas, que já estavam ricos o suficiente e estavam se aposentando. É tipo o Neymar voltando a jogar pro Santos depois de ter feito um roleplay de árabe e formado uma grana fodida. Assim, depois os fazendeiros, eles usavam essa grana que eles conseguiram vendendo seus terrenos para comprar barco, arma e tripulação. E aí começa uma corrida armada para ver quem vai se tornar o rei dos piratas. Aí virou uma questão de matemática básica.
trabalhar ali uns 12 meses pra tirar 12 mil euros, ou assaltar um navio e fazer 500 mil euros numa semana. Essa é uma escolha que nem o Estadão ia achar difícil. Porém, por mais que eles começaram a perturbar uns países bem grandes, a quantidade de recursos que era transportada pelo canal de Suez era tão grande que a resposta inicial nem foi bem rápida. Perder 3 milhões pra um navio que sumiu era uma quantia pra uma empresa que lucra 600 milhões por mês, assim, aceitável. Eles meio que avisavam os funcionários que se pá, podia aparecer uns piratas lá. Vai fazer algo a respeito mesmo, eles não faziam nada. Por mais que já existissem denúncias de piratarias ali na região, elas ainda não eram impressionantes o suficiente para chamar tanta atenção. Isso, de certo modo, deu um tempo de preparação para os piratas, que ampliavam as suas frotas, expandiam seus recursos e se tornaram os verdadeiros impérios paramilitares. Ao mesmo tempo, conforme os ataques iam se tornando mais frequentes, os alertas começaram a soar para as grandes empresas. E aí foi nesse momento que várias delas começaram a instalar câmeras nos barcos deles. E que para começar agora a ver o que tá acontecendo aí. E foi nesse momento que o mundo conheceu pela primeira vez o conceito de pirata high-tech. Depois que as imagens dessa invasão foram divulgadas pela mídia do mundo inteiro, as empresas dos governos envolvidos entenderam o tamanho do problema que havia sido criado. Caso nada fosse feito, era apenas uma questão de tempo até que a situação ficasse incontrolável. Por um acaso os piratas tomassem o canal de Suez, eles basicamente iam controlar o comércio global. Então, em parceria com os exércitos, os navios de comércio passaram a ter escoltas da marinha, ou eles mesmos já tinham os próprios mercenários armados. E foi nesse momento que começou de vez a corrida armada. E quem sabe a próxima grande era de ouro dos piratas que a gente ainda tá vivendo. Aliás, caso vocês acabem demonstrando interesse, posso fazer uma continuação com o que aconteceu nessa história depois do surgimento dos piratas. Durante a produção do roteiro desse vídeo foram usados 2 artigos, de jornal e de uma revista, além de outras pesquisas que ajudaram a enriquecer as informações. Caso eu tenha cometido algum erro ou esquecido algum detalhe, é só deixar algum detalhe aí pra contribuir com a nossa conversa de hoje. Eu vou sempre lembrar disso no final. A nossa intenção com esse projeto é criar acima de tudo entretenimento. Então, por mais que ainda exista uma pesquisa profunda pra fazer esse vídeo, ele não é no nível que a gente possa considerar acadêmico. Eu não tô falando e não tô tentando falar a verdade. Eu tô contando uma história. Eu quero que esse seja o seu primeiro contato com essa história. Com outras histórias de uma parcela da população humana que vive numa parte do mundo distante, tem uma vida completamente diferente da nossa, mesmo vivendo no mesmo período histórico. E caso você tenha desenvolvido interesse em realmente entender o conflito e quiser conhecer mesmo a história dos piratas da Somália e os seus nuances, você vai ter que pesquisar um pouco mais por outras fontes além de mim. Nunca tomei um vídeo do YouTube como fonte final de nada, beleza? E essa, sem sombra de dúvidas, é uma história que vale o meu, o seu e o nosso tempo. Principalmente pelo fato de que quando eu leio alguma coisa sobre uma história de pirata, me faz me lembrar do Jack Sparrow. E o lembrar dele me faz lembrar do Johnny Depp, que consequentemente me faz lembrar que a Amber Heard largou One Piece na cama dele.